palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra. Boa noite. Mais uma vez, nosso momento bíblico. Um momento que a proposta é que a gente reze junto, leia junto, medite juntos a palavra de Deus. Sempre lembrando que esta palavra é uma luz, é uma força em todos os momentos da nossa vida. E é por isso que a gente se propõe a ler, meditar nesse nosso momento bíblico. Obrigado a todos que participam com a gente. É muita alegria rezar, meditar com cada um que participa com a gente. Nós vamos ler hoje e o convite que a gente faz é que a gente se prepare mesmo para esse momento. Chegar diante da palavra de Deus, se entregando a ouvir o que Ele quer falar para nós, também se desligando de tudo que está à nossa volta. Que seja mesmo um momento de intimidade com a palavra, com a oração e com a busca de um crescimento de amor a esta palavra, como se transformando no nosso projeto de vida. A nossa leitura hoje vai ser do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. É um texto bastante fácil, mas que nos faz um convite bastante sério de responder. Como a gente responderia a estas 3 situações que este evangelho vai nos mostrar? Primeiro eu vou ler, depois nós vamos refletir. Então, capítulo 9 de Lucas, versículos 57 a 62. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos ou enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não é um texto tão fácil para nós, porque tem algumas coisas que são, parece, meia
difíceis, né? Racionais para nós, para entender. Mas vamos, primeiro de tudo, acentuar que quem põe a mão no arado não olha para trás. O sentido de que eu não vou buscar empecilhos para desenvolver o meu projeto, a minha missão. Atenção, eles estão caminhando, eles não estão, ninguém está em casa, estão caminhando com Jesus. Quando o primeiro, ele chega para Jesus, ele se oferece, não foi Jesus que chamou. Ele fala, eu quero, deixa-me ir aonde tu fores. Quando Jesus expõe para ele os problemas da caminhada, parece que ele desiste da ideia. Quando Jesus mostra para ele que ele mesmo não tem nem onde reclinar a cabeça, ele não tem um lugar certo, que a missão não é fácil, que vai ter dificuldades, que ele poderá não ter onde reclinar a cabeça, ele vai saindo de mansinho. Então, ele se ofereceu. Diante das dificuldades, ele foi saindo de mansinho. Olha o segundo, que interessante. O segundo, Jesus chama, vem, segue-me. Prontamente ele responde, me deixa primeiro, eu vou sim, ou eu quero, mas me deixa primeiro ir enterrar o meu pai. Olha, na nossa cabeça, ele tinha o direito de ir correndo enterrar o pai. Já pensou se ele não tinha o direito de fazer o enterro do pai? Veio na nossa cabeça uma pergunta. Ele estava caminhando com Jesus. O pai dele estava morto? Será que o pai estava morto? Ou ele queria buscar uma razão muito forte para postergar, jogar para frente o seu compromisso. O texto não fala, mas dá bem para perceber que provavelmente o pai estava em casa e ele ia ficar na casa dele esperando até o pai morrer. E ele achou uma desculpa para atrasar ou postergar, pôr o seu seguimento de Jesus mais para frente. Então, quando a gente lê, num primeiro momento, sem refletir, parece que Jesus falou, deixa os mortos, enterrar os mortos, que coisa esquisita. Mas Jesus sabia, o pai não estava morto. Surge agora um terceiro homem. Não foi Jesus que chamou também. Ele vai até Jesus. Quando ele chega, ele já fala, Senhor, eu te seguirei. Eu quero te seguir. Mas deixa primeiro eu ir até a minha casa, despedir da minha família. Aí Jesus fala, não é assim, não é? Mas esse texto é muito rico para colocar na nossa vida. Quando primeiro se oferece para ir para Jesus,
muitas vezes a gente se oferece. Se oferece para um trabalho, se oferece para alguma coisa. Quando a gente começa a encontrar as dificuldades daquela atividade, daquela proposta que nós procuramos, nós fomos e falamos, nós vamos, nós queremos, a gente começa a perceber que a dificuldade nos afasta e a gente acaba se afastando. Quanto existe disso nas atividades dentro da própria comunidade, dentro das pastorais. A gente entra animada, de repente, num primeiro momento, numa primeira dificuldade. Às vezes, uma pessoa olhou, a gente não gostou. Ah, eu acho que cochichou alguma coisa com o outro, não vou mais. Esse é o primeiro. Eu me ofereço, mas diante de qualquer tropeço, eu me afasto. Eu não vou mais. Aí vem o segundo que Jesus chama e insiste. Vem, me segue. Quantos de nós arrumamos tantas desculpas? Não tenho tempo, não tenho como deixar uma atividade minha. Ah, eu preciso isso. Ah, eu acho alguma coisa que eu não consigo dizer um sim verdadeiro. Mesmo sentindo o chamado de Jesus. Quantas vezes eu já ouvi gente falar para mim, ah, mas eu não tenho jeito para isso. Se você for chamado, vai. Porque Deus vai te dar o dom, vai te dar tudo aquilo que você vai precisar, vai cuidar para que você tenha condições de fazer. Vai ser fácil? Não, vai ter momentos de dificuldade. Que a gente dê razões verdadeiras. O segundo homem que é chamado, ele dá uma razão que passa a ser uma coisa lógica, enterrar o próprio pai. O pai não morreu ainda. O pai está vivo. Ele vai esperar até o pai morrer? Para depois ele ir? Quem é primeiro na nossa vida? É Deus. Então, se ele chamou, é porque ele vai cuidar daquilo que precisa ser cuidado. E se a gente perceber, é quem não tem tempo que mais faz. Essa é uma verdade da nossa fé. A pessoa, quanto mais ela está envolvida, mais ela se envolve, porque o amor vai crescendo e ela quer fazer mais e mais. Então é preciso ouvir e atender o chamado. Ainda mais quando a gente vai, também como terceiro, se oferece e depois há um arrependimento. Ah, eu não devia ter ido. Eu não devia ter me oferecido. Acho que eu não vou ser capaz. Eu vou arrumar uma desculpa para eu ir, só se for mais para frente. Quantas vezes a gente ouve isso? Ah, quando meus filhos crescerem. Ah, quando alguém da minha casa melhorar. Enfim, alguma razão que eu busco para não atender o chamado. Esse é o texto de hoje. Se nós somos seguidores de Jesus Cristo, a nossa primeira missão
é servir ao reino de Deus. Claro que às vezes nós dizemos para Ele: Senhor, eu estou servindo ao Senhor, cuidando da minha mãe que está numa cama. Eu não vou deixar minha mãe sozinha numa cama para eu ir atender uma outra situação. Naquele momento, eu estou servindo ao vosso projeto. Mas é uma verdade. Eu estou fazendo isso. Por isso, eu não posso atender determinada situação que o Senhor me convidou. Outras vezes, eu sou verdadeiro. Olha, essa atividade requer que eu saia à noite. Eu não posso, porque à noite eu tenho a casa, eu tenho os filhos, eu tenho muita coisa, mas eu quero servir de outra maneira. Enfim, que o Senhor me convide, que o Senhor me chame, mas dentro daquilo que eu posso fazer. E essa é a nossa oração nesse momento. Eu não preciso arrumar desculpas. Quantas vezes eu já ouvi dizendo assim: eu não vou mais trabalhar naquele grupo, porque tem alguém no grupo que parece que não gosta de mim. Não entendi. Conversa com a pessoa. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem para mim: eu não vou mais naquela igreja. Tal pessoa fez isso. Você foi e conversou com essa pessoa. Veja, esse texto vem fazer com que a gente compreenda a nossa missão, o nosso chamado. Traz com ele várias dificuldades. Nós vamos começar, a partir do próximo momento bíblico, o livro de Atos dos Apóstolos. É um livro que nós deveríamos ser apaixonadas por ele. Apaixonadas pelaquela coragem de cristãos. Aqueles que foram chamados e atenderam o chamado. Entregaram a própria vida àquele chamado. Nossas comunidades precisam de nós. Nossas comunidades, para serem unidas, precisam que cada um faça a sua parte, atenda o chamado. Então, o texto de hoje é extremamente reflexivo para cada um de nós. Eu ouvi o chamado? Eu estou atendendo? Ou estou postergando meu servir a Deus e ao próximo? Quantas vezes a gente ouve: eu não vou por causa, até isso, por causa daquele padre, por causa da... Nós vamos por causa do projeto do reino de Deus. Fazer o reino de amor, de união, de fraternidade, de humildade existir entre nós. Que a gente, caminhando com Jesus, ouça o chamado. A nossa oração de hoje é uma oração de perdão. Perdão, Pai, pelas vezes que eu me omiti em atender um seu chamado. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu tive medo
me sentindo incapaz, mesmo sentindo que o Senhor me chamou. Perdão, Senhor, se pela minha falta de compreensão verdadeira, eu me afasto às vezes de um projeto que o Senhor me chamou. Que o Senhor olhe por nós, que o nosso sim seja um sim verdadeiro, um sim de quem, sendo filhos de Deus, salvos por esse Cristo que se entregou por nós, se reconhece pequeno, mas pronto para te servir. Por isso, nós te pedimos, olhe por nós e nos ocupe naquilo que o Senhor achar que o Senhor deve nos ocupar para a construção do vosso reino. O nosso compromisso é ver onde, como, quando eu posso servir a Deus, porque é com Ele que eu caminho. E a sugestão desta semana é que cada um releia o texto, esse mesmo texto, faça essa mesma reflexão, se ponha dentro do texto e se prontifique a servir. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra está nas ondas do mar, tua palavra está